Olha lá, nós estamos começando a segunda aula. E nós já vamos fazer a correção, certo, gente? Represa conta qualquer corpo de água, pessoal. Seja um lago, seja uma represa, seja um rio, qualquer um. Ah, eu moro na praia. É um corpo de água? É, tá? Todos terminaram ou não? Posso começar a correção? Falta uma questão para mim, Pro. Oi, Manu. Que Falta foi? uma questão para mim, mas já Então pode vai, a Pro corrigir. espera mais um minutinho, vai. Tá. Meu Deus, mais de 37 coisas no chat, que isso? Legal. Pro, Oi. sabe essa foto que tá aqui no meu? Ah, eu tô olhando as fotos. Esse foi o acampamento. A gente desceu essa ladeira com essa lona muito rápido, que a gente É muito colocou gostoso. sabão. Eu sei. Pronto, Pro. Joga água, né? Vamos lá? É muito legal, Ana Clara. Então vamos para... Pro Oi. meu primo não é legal, não. Teve uma vez no sítio da tia do meu pai, a gente foi fazer isso daí. Aí o meu primo, ele foi descer e tinha um laguinho deles, com peixe. Aí quando ele foi descer, ele meio que perdeu o controle e caiu dentro do lago, ficou todo sujo. Ah, faz parte. Olha lá, gente. Gente, vamos lá. Saiu Ô, cheio de lama. Otávio, você que já está aí liberado o áudio, falando mais que a boca, fala o que você descobriu aí sobre a bacia hidrográfica. O que você respondeu? Ô, Pro, é que eu ainda tô pensando nesse daqui da ainda. E criatura, Karen? Pro, eu não consegui Falar achar. depois, Pro? É porque eu tô Manu, com dúvida. Que Eu posso falar? quem falou posso falar? Eu, Mas eu queria falar a minha opinião. Eu tenho dúvida se ele tá certo. Tá, a Manu vai falar depois o... Quem foi? Eu não ouvi a voz. É um menino. Quem falou que quer falar? Ô, Pro, eu vi que a Marjorie também Eric, podia você é o falar. próximo. Vai, Manu. Tem que ler o enunciado também? Não, não precisa. Pode ler o que é bacia hidrográfica. Onde toda a água precipitada drena para um rio principal. Tá certo? Ela fica... Deixa o Eric complementar. Vai, Eric. Eric? Eu vi muita coisa que O Eric pediu para falar, não pediu, Eric? Sim, Pro, é que minha internet tinha caído, mas já voltou. Ah, então vamos lá. Acontece. Eu coloquei, bacia hidrográfica é onde possui o rio principal e seus afluentes. Isso, gente, mas acrescentem, tanto a Manu quanto o Eric, acrescente que ela fica, a grande parte da água fica armazenada nessas bacias. É como se fosse um recipiente mesmo. Pensa na bacia como um local de armazenamento. Mas está correto, ó, vocês podem anotar aí. Toda a água precipitada é drenada para essa bacia, certo? É um armazenamento de água. São as bacias hidrográficas. Então, coloca toda a água precipitada. O que é precipitação, pessoal? Chuva, neve, granizo, certo? Então, toda a água precipitada é drenada para um rio. A bacia armazena essa água. Teve alguém, eu acho que foi a Giovana. Giovana, qual o exercício que você perdeu? Quando você aparecer aí e falar, eu te mostro, tá bom? Foi a Nicole que falou. Não, foi a Giovana, ela falou comigo no particular. Qual o exercício? Então, vamos para assento. Eita, esses cachorros lativos aí. Oi. Só um minutinho, gente. Antes de voltar, deixa eu ver qual ela perdeu. Aí ela perdeu 1A.
Tá, então o 1A, deixa eu te explicar, Giovana, é pessoal. O 1A é para você falar um corpo de água que tem no seu bairro, aí pertinho de você. Então você fala, por exemplo, eu moro perto do Rio Tietê, Rio Tietê. Na minha praça tem um lago lá que tem peixe, é um corpo de água. Não está falando a dimensão, você pode colocar, entendeu? E a B dá 1, tá? Pro te mostra. Pro, eu fiz a B, mas não tenho certeza. Isso mesmo, Marjorie. Muito bem. Certo? Então, olha lá, 1B. Deixa eu só falar para a Giovana. Na 1B, eu tinha colocado quando os rios afluentes encontram a... Eu não, picotou, quer dizer, a sua fala. Quando os rios... Quando os rios afluentes escorrem a água para os rios principais. É isso mesmo, gente. Pensem nos afluentes, né? Pensem no relevo, que eles acabam desembocando em um só rio. E ali, a água drenada, a água da precipitação, cai tudo neste rio principal, que acaba acumulando ali e armazenando água, certinho. Olha lá, Giovana. No meu 1B, eu coloquei, é um local onde há um grande armazenamento de água. Armazenamento de água, isso mesmo. Olha lá, Giovana, é isso. É onde a água precipitada é armazenada, certo? Vindo juntamente com os afluentes, com os rios secundários. Agora vamos para a 3. Pessoal, a 3 é a alternativa C. Então, está falando lá, em relação às bacias hidrográficas, assinale a alternativa que apresenta a relação entre seus componentes. A água escoada dos rios afluentes, olha lá, foi o que o colega acabou de falar, ó. A água escoada dos rios afluentes vai para esse rio principal, vão, né? Vai, porque a água. É isso mesmo. Aí aqui na A diz o seguinte, a água escoada do rio principal vai para os afluentes? Não, é o contrário. A água escoada dos rios afluentes em direção aos divisores de água? Não, ao rio principal, certo? Alguma dúvida? Posso tirar a 3? Sim. Então, vamos para a página 158. Pro, qual é a 3? A 3... Letra C. C. Muito obrigada. Nada. Pessoal, aqui está falando sobre a revitalização. O que é revitalização? É o cuidado, a preservação. Vamos dizer assim, ela foi destruída e eles revitalizaram, né? Então, está falando sobre a revitalização de algumas bacias hidrográficas. Aí está falando lá, quando o crescimento urbano ocorre sem o planejamento adequado, as bacias hidrográficas são bastante afetadas, especialmente os trechos dos rios que atravessam as cidades, porque o pessoal joga lixo, nós já conversamos sobre isso, desemboca esgoto dentro dessas bacias. Então, olha lá, quais são os principais impactos causados em um rio nos trechos em que ele atravessa o perímetro urbano? Vamos ver só aqui, ó. Só tirar uma dúvida. Ô, Pro. Oi. Ai, meu Deus. Para aqui. Fala, Karen. Eu queria falar minha resposta da 158. Pode falar, Karen. Eu coloquei assim. Posso falar o enunciado? Só dá? Tá. Quais são os principais impactos causados em rios nos trechos que atravessa o primeiro... Perímetro. Você entendeu. Urbano. Aí eu coloquei assim, sustentável recursos naturais de socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água. Então, na verdade, você falou para que ele serve. Eles querem saber o que nós podemos fazer com estes tipos de rios que estão passando pela parte urbana, pela nossa cidade. Foi o que nós conversamos, a retificação, a canalização, a compactação, a destruição das matas ciliares, todas aquelas características que nós citamos, que acontece que as cidades realizam nos rios, que prejudicam, causam inundações. Então, olha lá, quais são os principais impactos? Retirada da mata ciliar,
Retirando a mata Coloquei a ciliar, poluição provoca e o a- assoreamento, canalização, retificação dos rios, lançando esgotos e detergentes industriais. Tudo isso prejudica o nosso rio, que passa pela área urbana, certo? Então, Certo. podem anotar aí. Ó. Professora, eu Na minha coloquei área, eu coloquei assim, poluição, lixo no rio e desmatando a mata ciliar. Isso, isso. coloquei parecido, a minha a poluição se e a vocês retirada da mata citarem- ciliar. Isso, se vocês citaram algumas dessas características, a canalização do rio, a retificação, a compactação, a retirada da mata ciliar, o assoreamento, são características realizadas que prejudicam aí o rio. Ô, Ô, Carol, Marina, posso falar leia uma? B para mim e responda. Queria ler. Deixa outras pessoas lerem, cara, e depois você lê. Porque tem gente que nem está participando. Só um minutinho. Vai, ô Marina, B. Ô, Pro, é que a B eu não fiz ainda. Marjorie, B. Pegar um barco e quando estar no meio do Não, rio... leia a B para ouvir, a letra B, a questão. Que ações poderiam fazer parte do programa de revitalização de bacias hidrográficas, visando especificamente recuperar os rios dos impactos sofridos em seus centros urbanos? Qual é a resposta? Pegar um barco e, quando estar no meio do rio, jogar uma rede, depois pegar com ela a sujeira sólida. Então, Marjorie, é uma boa ideia, assim. Se Igual fosse... dela, eu coloquei Deixa uma a Pro só barragem. concluir, só um minutinho. Eu. Só um minutinho. Ô, Marjorie, se fosse uma região pequena, né? Se fosse um lago, daria para agir assim, mas dessa forma, pensando um rio grande como o Tietê, não tem condições de agir assim. Quem falou eu? Quem que está falando? Eu posso ler o meu? Aqui Quem eu, é? a Manu. Yasmin? Eu Manu. também quero ler. Peraí, Yasmin que falou primeiro? Não, foi a Manu. Eu acho que foi a Manu. Vai, Manu. Leia Deixa B, ela o que falar, você... eu já falei, Pro. Já? Então vai, Yasmin. Eu coloquei não só como chama? A população. Como chama? O quê? Não só os agentes públicos, mas também nós. Nós poderíamos se juntar, começar a aproveitar mais a água, reciclar e fazer campanhas para a recuperação da água. Isso, mas assim, nós temos que falar da inversão de tudo que foi citado na A. Então, por exemplo, o assoreamento, o desassoreamento, quais os fatores que deveriam ser realizados em grande escala, né? Então, assim, lógico, a nossa parte é muito importante, foi o que a Marjorie falou, foi o que a Yasmin citou. Mas assim, ó, plantar mata ciliar novamente, desassoreamento, né? Evitar a retificação, tratamento do esgoto. Então, acrescentem estes itens, né? Para evitar aí. É como se fosse o contrário da letra A, da letra A, isso mesmo. Ô, Pro, protestos também contam? Que, Manu? Protestos também contam? Foi o que eu falei. Vocês estão citando o que nós podemos fazer. Protestos, retirar o lixo com a mão, mas nós temos que pensar em algo em grande escala. Não precisa tirar isso. Mas acrescenta, só um minutinho. Acrescentem plantação da mata ciliar, o desassoreamento, porque estes processos acontecem mais rápido a revitalização. Tá? Karen, fala. Ô, Pro, assim, eu queria falar minha B. Fala, Karen. Karen, fala. Eu coloquei assim, em situação de vulnerabilidade ambiental por meio de ações permanentes e integradas.
Então, aí você não falou as ações, né, Karen? Você falou que tem que haver ações. Gente, o áudio tem que ficar desligado enquanto outros estão falando, senão fica falhando, tá bom? Não é que, Karen. não, a sua voz tá normal, é que o seu vídeo tá assim, aí o negócio fica assim. Ah, é? Ai, tomara que fique bem com essa internet. É do nada, tá assim. Ô, Pro, você tem que parar de gravar e começar de novo. Já fiz isso, Otávio? A Pro já fez. Obrigada, viu? Já. Então, olha lá, pessoal. Você entendeu, Karen, o que faltou? Você citar quais ações são essas. Posso ler Então, o meu, por favor? só um minutinho. Gente, olha aqui, presta atenção. Quem pediu, leia a próxima, porque senão a gente não sai de um exercício só, que já foi dada a resposta, certo? A não ser que você tenha dúvida se a sua resposta está correta. Mas é isso, é citar quais são as ações. Desassoreamento, plantação de mata ciliar, para permitir a revitalização. Quem pediu para ler a próxima, pode ser a 1? Posso ler, Pro? Pode, Marina, pode ler. Podemos relacionar que... É a minha resposta ou eu leio Não, a também pergunta. enunciado? Como podemos... Não, na verdade, como podemos relacionar o começo da minha resposta também. Como podemos relacionar essa passagem com o conceito de águas subterrâneas armazenadas em locais que não vemos? Podemos relacionar que, mesmo que não vemos as águas subterrâneas, elas são essenciais para nós, deixam o solo fértil, abastecem rios. É porque no Pequeno Príncipe ele fala, né, numa das viagens dele, ele fala, o essencial é invisível aos olhos. Então é isso que a Marina acabou de falar. Apesar de não conseguirmos ver as águas subterrâneas, nós sabemos que elas existem, porque elas saem nascentes, elas são utilizadas, né? Elas estão presentes nos lençóis freáticos e são de suma importância. Então coloquem aí, ó. Apesar de estarem subterrâneas... Professora, para mim... Só um minutinho. Apesar de... Quê? Professora, para mim a imagem está mostrando a 3 da página 157. Pra mim tá parecendo a 1, normal. É a 1. Para mim também. Normalmente. Então, Pra gente, mim, tá assim, parecendo quando a é 1. só 1, travou para você. Aí você tem que atualizar aí. Certo? Então, coloquem aí, gente, as águas subterrâneas. As águas subterrâneas. Eu coloquei igual a da Marina. Isso, são importantes, pois colaboram com o abastecimento urbano. As águas subterrâneas são importantes, pois colaboram com o abastecimento urbano. Pro, posso falar a minha? Eu tinha pedido para ler a outra, eu não consegui ler. Professora, eu vou sair e entrar de novo. Tá bom, tá bom. Quem falou posso falar a minha? A Nicole. Nicole, pode. Deixa por eu só ver uma coisa, você já fala, Nicole. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Vocês estão vendo a tela? Da 2? Sim. Pode ler, Nicole. Agora eu estou conseguindo ver. Tá, Silvio? Ok. Só deixe o áudio ligado de quem vai falar, tá bom? Pode Eu começar. coloquei as águas que ficam no subsolo são importantes para a higiene de todos e para o saneamento básico. Principalmente para o abastecimento da população. Pessoal, toda a água acumulada, principalmente para o abastecimento da população, certo? Então, coloquem aí, ó. Olha, eu coloquei uma resposta mais relacionada à natureza, então por isso eu não tenho muita certeza se está certo. Posso falar? Então, Manu, mas sabe o que é? Eles focaram num tema aqui, ó. Eles perguntaram a importância das águas subterrâneas para o abastecimento, ó. Não tanto para a preservação. Então, aqui está falando ó, que mais de 55% dos municípios utilizam a água subterrânea porque elas estão armazenadas para o consumo urbano, certo? Tá, então, não focou tanto na parte ambiental. Oi. Eu tinha colocado também, mas
Só que eu tinha colocado assim, solo fértil, são importantes para deixarem o solo fértil, abastece rios, riachos, lagos, córregos, são essenciais para a manutenção de florestas em regiões tropicais ou secos. Então, sim, é verdade, ele é utilizado, mas acrescente que ele é utilizado também para o abastecimento dos municípios, certo? Podemos ir para 3? Um minutinho, pro. Tá. Pro, você tinha falado e o abastecimento de todos? Dos municípios. Pronto, vamos para 3? Pessoal, 3, olha lá. Uma grande porção das águas subterrâneas está armazenada em aquíferos. Assinale a alternativa que melhor conceitua esse termo. Os aquíferos são fraturas nas rochas que criam bolsões de água que podem ser extraídos deles por meio de poço. Os aquíferos, olha, eles são fraturas, mas eles nem sempre podem ser retirados assim, tá? Então, o que acontece? Pode ser fratura ou pode ser espaços entre as rochas. Vamos lá. Os aquíferos também podem ser chamados de lençóis de água, que são rios subterrâneos? Não. Os aquíferos só existem no território brasileiro? Não. Os aquíferos são regiões dos oceanos? Não. Os aquíferos são rochas que possuem a capacidade de armazenamento e fornecimento de água? Gente, se nós falássemos que os aquíferos ou os aquíferos, eles são fraturas, não está errado também, porque eles passam entre as rochas. Porém, o que eles fazem? Eles armazenam a grande quantidade de água, tá? Alternativa E. Eu acabei de ver que eu inverti todas as questões. É? Inverti. A 1 eu coloquei, a 2 eu coloquei na 1. Nossa, Tem que ó. apagar. As águas subterrâneas relacionam-se diretamente com águas superficiais. Assinale a alternativa que melhor descreve o que são locais de descarga dos aquíferos. Os locais em que as águas subterrâneas se aprofundam são denominados áreas de descarga. Não. Área de descarga não. Área de descarga é onde desemboca, né? Olha lá, os locais de descarga são aqueles em que a saída de água das rochas, quando ela aflora, como se fosse uma nascente, é uma nascente, né, em alguns pontos. Então, olha lá, essa parte aqui, ó, são aquelas em que há saída das águas das rochas, certo? Tem que haver saída, porque ela tem o quê? Uma descarga do aquífero. Que, João? Você está falando, João? Ah, entendi o que você está falando. Pode tirar a 4. Ô, João, fala para mim, você consegue falar? Fala 5, leia a pergunta e responda. Tá bom. Tá me ouvindo, pronto. Estou, pode falar. Descreva como os aquíferos são abastecidos. A água pode chegar através do nível freático. É isso que eu coloquei. Eu não entendi. Fala de novo. Você virou assim, a Pro não ouviu. Descreva como os aquíferos são abastecidos. As águas podem chegar através dos níveis freáticos. Gente, os aquíferos, o que acontece? É o acúmulo de água, precipitação, que chega até um momento de uma rocha impermeável, né? Então, você pode colocar lá, ó, após a precipitação, a água da chuva se infiltra no solo, até chegar a uma rocha impermeável, e vai se acumulando, certo? Então, coloquem lá, ó, após a precipitação, parte das águas da chuva se infiltra no solo, após a precipitação, vírgula, parte da água das chuvas se infiltra no solo, vírgula, se acumulando e formando uma reserva,
certo? Tudo bem a 5? Pro, Oi. a minha eu coloquei que é por meio da infiltração de rios, lagos, lagoas e riachos, mas eu não sei. Mas aí se você tem que certo. falar, Manu, que ele vai, através, os aquíferos, na verdade, é a água da chuva que vai infiltrando até ele chegar numa rocha impermeável onde ele fica preso ali. E ali ele vai se acumulando, Ok. tá bom? Ok, obrigada, Pro. 6. Nada. 6. Deixe-me ver quem está em aula. Silvio. Sim. Silvio, responda 6. Você fez? Professora, não sei se Então leia a pergunta. Deixa eu colocar. Não, na verdade eu nem coloquei nada porque eu fiquei com dúvida. Não tem problema, tente. Você fez? Não, a 6 não. Não? Então vamos ver outra pessoa. Posso falar, Nicole. Pro? Nicole, você fez. Só um minutinho, João. Deixa eu ver quem não está. Eu não fiz assim, que nem assim, porque eu tava com dúvida. Então, mas tem que tentar, viu, gente? Ler. Vai, João, pode falar. Pergunta e resposta. Podemos dizer que durante o processo de infiltração no solo, as águas são filtradas. Explique como isso acontece. Eu coloquei. Acontece quando as impurezas da água são retiradas. Através dos poros das rochas. É aquele processo de filtração, tá, gente? Então, coloquem lá, ó. A água vai passando pelas rochas e deixando as impurezas sólidas, tá? Nada de, Eu coloquei assim. nada de Isso micro-organismo. Pode falar, Marina. Isso acontece quando a água bate na rocha e pega os minerais, depois que ficam nos rios, lagos, córregos, riachos e lagoas. Pega os minerais? É. Não, aí você está falando que ela está armazenando sais minerais. Nós estamos falando de sujeira. Então, o que você tem que falar, Marina? Que quando ela passa pelas rochas, ela vai deixando as impurezas. Lembra daquele processo de filtração? Ela vai deixando as impurezas nas rochas. É isso que está perguntando. Ó. Por que durante o processo de infiltração, as águas são filtradas? Olha lá. Posso falar o meu? Só um minutinho. Porque quando ela passa pelas rochas, ela deixa as impurezas presas nos poros. Certo? Tudo bem? Entendeu, Marina? Certinho? Quem falou posso falar o meu? Eu. Fala, Yasmin. Eu coloquei assim, quando a água passa pelas rochas, ela vai deixando suas impurezas sólidas e vai ficando praticamente filtrada. Muito bem. Vamos para 7, pessoal? Então, olha lá, 7. Se precisar, avisa 7. Hã? Se você precisar, eu fiz a 7. Tá. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, porque às vezes tem gente que não está conseguindo falar. Está tudo bem. Então, vamos lá. Tem alguém que não falou ainda que gostaria de falar a 7? Então vai, João. Pode falar? Pode, leia a questão. Os mananciais subterrâneos são reabastecidos lentamente com o passar do tempo. Explique o que são as denominadas áreas de recarga, os aquíferos e qual a melhor forma de conservá-los. As áreas que recebem a água subterrânea não desmatando o solo. Tá, mas você não falou que é área de recarga. As áreas de recarga são aquelas regiões que têm maior facilidade de infiltração da água. Então, tem que responder a primeira. Ó, são 2 perguntas. O que são áreas de recarga? Que são aquelas áreas, aquelas regiões onde tem maior infiltração da água. Acrescente isso, certo? Isso que eu falei, as áreas. Eu falei que são as áreas que recebem as águas subterrâneas. Aí, fala de novo, João. Tá difícil, tá picotando a sua fala. Eu falei porque é as áreas que recebem a água subterrânea. Isso, então eu não escutei essa parte, que quando você fala e mexe assim, ó, eu não escuto. É essa parte mesmo, que recebe maior parte tem mais facilidade, mais propensão a receber essa infiltração da água. E qual a melhor forma de conservá-la, pessoal? Lembra, deixa eu falar só um minutinho. Lembra que eu comentei com vocês que não adianta ter uma nascente se tem lixo,
se não tem preservação daquela área. Então, qual é a melhor forma de conservá-la? Reflorestando aquela área e não jogando lixo. Ali não pode ter sujeira, impureza, chorume de lixo, porque isso contamina toda a nascente. Então, vocês coloquem aí, ó, as áreas de recarga são regiões propícias à infiltração da água. E qual é a melhor forma de conservá-las? Por meio do reflorestamento e o cuidado, a preservação desse solo, certo? O meu tá um pouco diferente, só que eu vi isso no livro mesmo. Fala, E aí Marinha. eu coloquei assim, áreas de recarga é onde ocorre a saída da água nas rochas. Podemos conservá-las não desmatando as florestas. Então, na verdade, a área de descarga é descarga, ela sai da rocha. Recarga, ela entra na rocha. Então, aí, ó, você copiou a área de descarga, a área de recarga. É quando a água entra na rocha. A infiltração da água. Certo? Em que página nós A resposta da 6 mesmo? O que é churume? Chorume é aquele líquido que sai do lixo. Sabe aquele lixo? Aquele líquido amarelado, mal cheiroso? Ó, o 6 é isso aqui, ó. Quem perguntou 6. Por que durante o processo de infiltração as águas são filtradas? Porque ela passa pelas rochas, deixando as impurezas. Porque passa pelas rochas, deixando as impurezas. Ô, Pro, posso fazer uma pergunta bem aleatória? Pode. Quantos anos você tem? Nossa, muito aleatória. Demais. É Raíssa. Você quer acabar com a minha beleza? Professora, a Karen virou a Raíssa. Fica perguntando a idade de todo mundo. 42. Eu ainda Nossa, falo. Você tem cara de 32. Ai, obrigada. Ainda falo, quando chegar nos 50, eu não vou sair dos 50. Eu com 80, eu vou estar com 50. Nossa, Eu com 90, eu vou estar com 50. Meu pai é mais novo que o você. Continue usando Jequiti. Você, Jequiti. Pessoal, posso tirar a 6 e a 7? Não parece, Pro, não parece. Gente do céu. Me assustei. Oi. Pra mim, você tem 24 anos. Ai, não exagera. Pra mim, você tem 32. Professora, eu sinto que alguns estão falando isso só pra ganhar nota a mais. Professora, me desculpa, mas o Cadu parece que tem a sua idade. E você tem a idade do Cadu. Sério. O Cadu tem 34. Você tem 42. Parece que você tem 34 e o Cadu tem 42. Ixi, não fala isso pra ele que ele vai Chamando o descontar Cadu nota. de velho. Pessoal, vamos lá. Vai descontar a sua nota? Vai descontar sua nota, não fala isso pra ele. Eu vou falar com você. Ó, a página 160, já deixem anotadinhos aí, que a página 160 é tarefa. Então, a Pro vai até tirar aqui, porque a página 160 é tarefa de casa. Anotem aí. Página 160, certinho? Pessoal, quero terminar com vocês, e dá muito tempo para isso, a parte da água, certo? Então, assim, só relembrando para nós retomarmos o conteúdo. Então, olha lá, o que nós... Oi, Giovana. A página 160 do grupo 4 é a lição de casa, certo? Ok? Anotem aí, página 160. Então, assim, gente, nós já vimos que a água, qual é a composição da água? Nós já vimos a importância, já vimos como ganhamos e como perdemos. Nós estamos experts em água, certo? Já vimos sobre água subterrânea, bacia. Só que agora nós vamos focar na importância, Nicole? Que bom. Nós vamos focar na importância da água aí. Então, eu separei algumas imagens para vocês. E nós vamos falar de algumas características da água para fechar este assunto. A primeira característica da água, gente, é que a água, ela é o nosso solvente universal. Quando a Pro fala assim, ela é nosso solvente universal, é que a água, ela dissolve a maioria das substâncias, gente. A água, ela é o nosso solvente universal, mas por que eu não posso falar assim, ó, Pro, mas por que você fala a maioria? Porque nem tudo a água dissolve. Desculpa de interromper, mas eu posso fazer uma pergunta? Fala. Porque as pessoas falam assim que quando a gente coloca sal na água, a gente não vê o sal.
A gente Isso. vê o sal, dá pra diferenciar. Mas por que quando a gente tá no mar a gente não vê o sal? Mas a gente não vê o sal na água. Você só vê o sal na água quando você saturou a sua mistura. A gente já viu isso em aula. Não, sim, mas como é que a gente não vê? Homogêneo, heterogêneo. A gente não vê porque ele é uma mistura homogênea. A água... Ele tá bem dissolvido, né? Ó, gente, isso está bem dissolvido. Ó, o som aqui, senão atrapalha, tá? Ah, então tem como o sal ser dissolvido? Lógico que tem. O sal, ele dissolve, por isso que eu estou dizendo que a água é o nosso solvente universal, porque ele dissolve a maioria das substâncias. Então, lá, gente, eu mostrei para vocês, quando a gente falou de salinas, eu mostrei para vocês a água ficando, o sal ficando e a água evaporando. Nós só conseguimos separar o sal da água naquele processo de evaporação. Caso contrário, a gente não separa, porque o sal dissolve na água, certo? Agora, por que eu coloquei essa imagem para vocês, pessoal? Porque... Oi. Posso falar um negócio rapidinho? Hã? Posso falar uma coisa rapidinho? Pode, João. A Nicole estava falando que o sal parecia ser uma mistura heterogênea. Mas, aí, tipo, tem até vídeo no YouTube que meio que fala que o sal é heterogêneo e não homogêneo, aí faz uma confusão. Mas é o seguinte, João. É o seguinte. Quando eles falam que é heterogêneo, quando você saturou a mistura. Então, por exemplo, você colocou muito sal. Eu dei o exemplo com chocolate, com um achocolatado. Você coloca lá o achocolatado no leite, ele dissolve. Só que você vira o pote de achocolatado achando que ele vai ficar mais gostoso, mais doce. Não tem jeito. O solvente, ele dissolve aquela quantidade de substâncias. Quando você exagera na quantidade, você satura a solução. Saturando, ele fica uma mistura heterogênea. Então, João, presta atenção. Nós temos que falar da mistura do que nós estamos vendo. Por mais que eu saiba que aquilo que está dentro do copo de água é sal e que ele deveria dissolver, se ele estiver aparecendo aqui, eu tenho que falar que ele é uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo duas fases. Então, através da saturação, a água não conseguiu dissolver aquela quantidade de sal. Então, eu estou vendo uma mistura heterogênea, mas normalmente a água dissolve quando a quantidade de sal, de açúcar, de qualquer coisa, está proporcional à quantidade de solvente. É isso. Agora, eu não posso olhar uma água com uma quantidade assim de sal e falar, é uma mistura homogênea porque a água dissolve o sal. A água dissolve o sal, mas na quantidade proporcional, certo? Tudo bem? Agora, deixa a Pro voltar aqui. Oi. É o Otávio. Só uma pergunta. Se a gente pega um copo, porque... Qual que é o nome dessa substância amarela mesmo que fica no copo? Óleo. Se a gente pega e coloca no copo o óleo, ele sobe. Se a gente virar esse copo com o óleo em cima, no outro copo e ele ficar embaixo, ele de novo vai subir mesmo? Sobe. Sobe, Otávio, porque na próxima aula nossa, nós vamos entender o porquê que isso acontece. É a densidade. Nós vamos estudar densidade na próxima aula. Aí você vai entender melhor, tudo bem? É porque eu acho que é por causa que a densidade. É menor, isso mesmo. Mas vamos segurar densidade para a próxima aula, tá bom? No vídeo da experiência que você pediu pra gente fazer, eu falei sobre densidade. Foi. Alguns alunos falaram e nós vamos entender melhor a densidade na próxima aula. Eu fiz um copo de arco-íris. Agora vamos lá. Todos mutados, prestando atenção na Pro, por favor. Pessoal, então olha lá. Por que eu coloquei essa imagem? Porque existem substâncias que não são solúveis na água. Por isso que eu digo que a água dissolve a maioria das substâncias, né? Então, assim, existem substâncias que nós temos que comprar, por exemplo, a tinta. Se eu for diluir a tinta com água, ela não dilui, eu preciso comprar um solvente. Então, a água, ela dilui a maioria, mas nem tudo. Agora, a maioria dos medicamentos, eles são feitos com água. Pode reparar que quando você compra um medicamento, ele vem escrito solução.
Por quê? Porque ele é uma mistura homogênea, porque a água destilada tem a capacidade de dissolver aquelas substâncias. Então, a primeira característica importantíssima da água, ela é um solvente universal. Por quê, Pro? Porque ela dissolve a maioria das substâncias, certo? O que não é dissolvido pela água, apenas um solvente artificial tem a capacidade de fazer. Agora, gente, eu falo de solvente, 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 mas não expliquei para vocês o que significa cada um. Então, olha lá, pessoal, o que é o solvente? O solvente é tudo aquilo que tem a capacidade de dissolver algo. Certo? Então, olha lá, por isso que eu falo que a nossa água é o nosso solvente universal. Quando eu uso o termo soluto, eu quero dizer que é tudo aquilo que tem a capacidade de dissolver na água. Então, o soluto é aquilo que é dissolvido no solvente. Certo? E o que é a solução? Deixa eu só concluir aqui, você já fala, Karen. E o que é a solução? A solução é a soma, é a união do soluto com o solvente. Então, por exemplo, pessoal, só um minutinho, ó. Por exemplo, eu coloco aqui. Eu coloco o pó de café mais açúcar mais água, que é igual o cafezinho, que é o que eu quero tomar agora. Então, olha lá, pessoal, olhem lá, certo? O que eu fiz? O pó de café, o que ele é, gente? Soluto. Soluto. O açúcar, o que ele é, gente? Soluto. A água. Solvente. E o cafezinho? Solução. Para todos os meus problemas. Olha lá o cafezinho. Gente, é isso aí. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Imagine que eu vou fazer um suco de laranja, mas não com laranja apenas. Eu quero fazer uma laranjada, algo mais fraco. Aí eu pego lá a minha laranja, espremo na água, espremo minha laranja na água, mexo e tomo. A minha laranja, ela é o quê? Soluto. Ela é solúvel? Ó, não é porque, gente, não é porque ela é líquida que ela entra como solvente, não. A laranja, ela é o soluto, porque ela está sendo dissolvida no solvente, certo? Então, mesmo que seja um limão, mesmo que seja algo líquido, porque tem gente que pensa, é líquido, então é solvente como água. Não. Tudo que é dissolvido no solvente, dá origem a uma solução, é chamada de soluto. Agora, uma perguntinha para vocês. Nós já estudamos misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Pessoal, uma mistura heterogênea, ela pode ser uma solução? Não. Sim. Quem falou não primeiro? Quem falou não? Eu. Marina, uma mistura heterogênea, ela pode ser uma solução? Eu acho que não, porque eu acho que a solução é quando mistura todas as partículas e são homogêneas. Segura só aí. Agora, quem falou pode? Quem falou pode? Eu quem? A maioria das pessoas. João, uma mistura heterogênea pode ser uma solução? Sim. Por quê? Porque todo tipo de mistura que a gente pode fazer é uma solução. A Marina estava correta. Não, João, não pode. Sabe por quê? Porque quando nós misturamos uma mistura heterogênea, elas se separam. Se elas estão separadas, elas não estão misturadas. A água não tem a capacidade de dissolvê-la. Então, na verdade, pessoal, eu só posso falar que eu tenho uma solução quando a mistura for o quê? Homogênea. Quando a mistura for homogênea, eu tenho uma solução. Se a mistura for heterogênea, não misturou. Então, eu não tenho uma solução. Fala, Karen. Pro? É que eu tinha falado que
que não também, eu te falar que Ah, não. muito bem. Isso mesmo, pessoal. O que acontece? A mistura, quando você pega um medicamento, tem uns antibióticos agora que eles vêm um pozinho. Aí vem escrito assim, coloque água até a marca. Aí você coloca água. Aí você mistura até dissolver todos os grânulos presentes naquilo. Então, você monta uma solução ali, certo? Então, a solução, ela só pode acontecer quando o soluto e o solvente se misturam totalmente, sem existir fases. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa parte? Olha aqui, Pro. Manu, que é isso aí? Manu? É um demaquilante, mas ele é bifásico. Ah, é óleo bifásico, igual. Esse óleo bifásico, eu posso falar que ele é uma solução? Posso? Não, ele tem Não, duas fases. porque ele tem várias fases, certo? Não. As aspirinas que dissolvem na água são solutos? São sim. Ô, Pro, Oi. uma pergunta. Assim, a solução é tipo que só tem uma face, Isso, né? isso. Então é uma mistura homogênea? Isso, muito a solução? bem. Isso. Toda solução só pode ser homogênea. Só para fechar o assunto com vocês, pessoal. A água destilada é o último assunto. A água destilada é aquela água que não tem sais minerais. Isso é só relembrando, porque eu já falei isso com vocês. Para que é utilizado a água destilada? Para fazer medicamentos, para fazer cosméticos, porque os sais minerais, pessoal, eles podem alterar a composição daquele medicamento. Então, muitas vezes, em laboratórios, só se utiliza água destilada. Nós podemos beber essa água? Não é importante para nós, porque o que nós precisamos da água? Os sais minerais. Sem a presença dos sais minerais, essa água não tem importância nenhuma, certo, gente? Tudo bem? Então, nós encerramos. Hoje foi bom que rendeu bastante. Ô, Pro, uma coisa. Quando a sua aula acabar, você só vai te falar, né? Você vai passar por Márcio. Isso. Ah, pro Márcio? Eu tenho Tá uma bom. dúvida. Obrigada, Quando as pessoas vão fazer aquelas águas com gosto de limão e tal, eles usam águas destiladas ou água normal? Ixi, eu só ouvi o Pedro. Oi, Marisa. Só para te lembrar que a gente já está te esperando, tá bom? Ai, de novo, eu não escutei. O que é? Só para te lembrar que o 7º ano está te esperando, tá? Ah, tá. Já estou saindo. Ó, pessoal, vamos encerrar. Ah, teve uma pergunta. Fala rapidinho para a pergunta. Professora, as pessoas quando vão fazer água com gosto tal, usam águas destiladas ou águas normais? Águas normais, tá bom? Água normal. Na próxima aula a gente continua. Beijinhos. Deixa eu passar agora.